Olá pessoal, Terezinha aqui do Formulando Beleza. A gente sempre procura responder as perguntas que mandam pra gente pelo e-mail, através do Facebook, enfim. E a gente começou a entender que determinadas pessoas faziam uma confusão entre alguns termos ou conceitos, tipo pandemia, endemia, epidemia. Então hoje a gente vai dar uma pinceladazinha em cada conceito desse para que as pessoas comecem a entender o que é um, o que é outro, o que é outro, ok? Então a pandemia, ela é considerada um fenômeno, eu diria até fenômeno, né? Mas na verdade está relacionada com uma doença infecciosa, contagiosa, que se espalha por diversos lugares pelo mundo inteiro, como foi o caso da Covid-19. Mas a gente também teve outros exemplos de pandemia. A gripe suína, que não tem muito tempo, a gripe asiática, a AIDS, quando começou, a tuberculose já deu pandemia. Enfim, é isso. Se é uma doença onde ela se espalha e acomete um grande número de pessoas, é uma pandemia. E quando a gente via falar em pandemia, quando começou essa história do Covid-19, as pessoas entraram em pânico mesmo. Parece que o nome pandemia já vai assim, gera pânico. E a gente viu uma verdadeira paranoia se espalhar pelo mundo inteiro, porque um grande número de pessoas eram acometidas, outras se curavam, outros morriam, enfim. Mas é interessante lembrar que há uma diferença, por exemplo, no caso da epidemia. A epidemia, ela também está relacionada com a doença contagiosa, com a doença infecciosa, mas ela se restringe a uma determinada área. Ela não se espalha como uma pandemia no mundo inteiro, no globo inteiro, como foi o caso, tá? Então essa é a diferença. Mas em termos de conceito, em termos da ação, dependendo do agente que está causando, seja vírus, seja bactéria, seja o que for, ela está relacionada com áreas e a quantidade de pessoas, muitas vezes, que é acometida por isso. Aí alguém me perguntou assim, então o câncer é uma pandemia? Porque o câncer está no mundo inteiro, se relaciona com, mata tanta gente, tantas espécies de câncer diferentes. Não, ele não é uma pandemia, porque não é uma doença transmissível infecciosa. Essa também é a diferença. E a endemia, afinal de contas, o que é? A endemia também se relaciona com a doença infecciosa, contagiosa, transmissível. Mas ela acontece numa região e está sempre acontecendo. É como se fosse uma coisa crônica. Vai, aí parece que desaparece, volta novamente, vai e volta, mas ela está como se fosse centrada em determinada área. Por exemplo, a malária, por exemplo, na região amazônica, é considerada endemia, porque ela está sempre lá. O dengue, ele pode ser uma pandemia, dependendo, e também pode ser um surto epidêmico, epidemia, e pode se transformar também numa endemia, porque sempre está lá. Aqui em Brasília a gente tem casos, surtos de dengue. Parece que vai embora, acabou o mosquito, acabou a Aedes aegypti, acabou tudo. Mas está sempre lá um caso ou outro. Então começa a ser uma coisa endêmica, igual, por exemplo, a doença de Chagas em determinadas regiões do Brasil, ela se transforma numa endemia, tá? Ué, Terezinha, mas por que você está falando isso? Porque me vem na ideia que a gente pode relacionar esses conceitos com o que o Formulando Beleza faz, ou seja, estimular, motivar o autocuidado facial. Então, muitas vezes, as pessoas, isso, gente, é uma relação, é uma analogia de comportamento. Não é que vai ter uma pandemia no rosto, uma epidemia no rosto, uma endemia no rosto. Mas em termos conceituais, muitas vezes a gente se relaciona com isso. Tem pessoas que entram numa paranoia depois de uma crítica de alguém que diz que a pele está ruim, que ela está acabada, que ela está envelhecida, que não sabe o que aconteceu. E aí ela se vê numa pandemia, ou seja, ela tem mancha, ela tem ruga, ela tem flacidez, ela tem um monte de coisa na pele. Ela não sabe nem por onde começar. Já a epidemia é aquele caso, relacionando em termos de analogia, gente.
em que você, por exemplo, tem uma mancha, né? Do nada parece que apareceu uma ruga, uma mancha assim, uai, mas saiu da onde? Então é como se fosse um surto, só que ela vai se transformar numa endemia se você não cuidar. E a endemia é aquela pessoa que não liga para a pele, nunca ligou, não faz nada com a pele e de repente ela diz assim, meu Deus, estou acabada, o que eu posso fazer? E aí depois vem aquele velho slogan, eu não fiz nada mesmo antes, já estou no fundo do poço, no caminho, lá, sabe? Lá no túnel, lá no fundo. Eu não vou cuidar mais disso não, enxuta o pau da barraca. A endemia vai continuar, e pior, porque se ela não fez nada e não tomou a decisão de fazer nada por ela para ter um envelhecimento saudável, que envelhecimento todo mundo vai ter, aí então essa endemia de pele, de não cuidado, do autocuidado facial que ela não fez, vai ficar cada vez pior. E sabe por quê? Porque nesse caso, que a pessoa não fez nada e nem quer fazer mais nada, tem um outro fator assim, predominante. A autoestima dela está lá embaixo. Está no seu lado do pé. Então ela não vai fazer mesmo. Ok? Gente, se vocês quiserem alguma dica sobre epidemia, essas correlações de epidemia, pandemia, endemia na sua pele, entre em nosso site, lá tem uma abazinha, contato, e mande a sua mensagem ou alguma sugestão ou alguma pergunta e a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. www.formulandobeleza.com.br. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like pra gente, ok? Até mais!